Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de leitura da Bíblia com a C. Nós estamos nessa expectativa santa de terminarmos essa leitura anual da Bíblia juntos essa semana. E hoje nós vamos em Oséias e Joel. Oséias e Joel são profetas do exílio, mas eles estão profetizando para o povo, eles são profetas que estão no meio do povo. Por isso que a maneira como Deus se revela para eles, a maneira como Deus fala com eles é um pouco diferente. É um pouco mais simplificado, vamos dizer assim, para que o povo pudesse compreender o que Deus estava querendo dizer. Nós começamos aqui em Oséias e Deus faz algo inusitado. Manda Oséias se casar com uma prostituta e ter filhos com ela para dizer que Deus estava desta maneira. Ele estava em aliança com um povo que havia se prostituído. E que Deus se levantava em uma ira sobre este pecado, e a prostituição do povo era a idolatria e o descaso com as coisas de Deus, mas que Deus, em sua infinita misericórdia, transformaria a realidade desse povo. Nós estamos vendo, desde que nós começamos a falar sobre esse período de exílio babilônico, e o quanto Deus frisa que o sofrimento vai permanecer até o momento do reconhecimento da ofensa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai sofrer até você reconhecer o seu erro e o seu pecado. Enquanto você lutar para defender suas razões, você vai sofrer. No momento que eu e você nos rendemos na presença de Deus, deixamos de lado as nossas razões e começamos a reconhecer os nossos erros, ali o nosso sofrimento acaba e um novo tempo de Deus começa nas nossas vidas. Enquanto isso, nada acontece. Agora, por ser um profeta que falava para o povo de uma maneira mais simplificada, nós não podemos entender que ele não falava verdades muito profundas. Oséias traz também, a partir do capítulo 6, a verdade da profecia da volta de Jesus e da presença de Jesus. A partir do capítulo 6, ele vai falar muito sobre o terceiro dia, a ressurreição de Jesus e a volta de Jesus e a restauração de toda Israel. Eu acredito que nós estamos com isso bem claro no nosso coração, que Deus, ao falar da restauração de Israel, não estava falando sobre tirar o povo da Babilônia apenas, mas estava falando sobre os últimos tempos, uma restauração completa da vida do povo. Ele vai falar isso em 14 capítulos. E vamos agora para Joel. Joel é um livro pequeno, 3 capítulos. E nesses 3 capítulos, Deus vai falar para Joel sobre um povo que foi roubado. E ele começa com uma alegoria dizendo: o que a taturana deixou, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu, e o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Ou seja, o povo havia sido roubado aos poucos, num pensamento, num comprometimento errado, num paganismo, numa idolatria, num descaso. O diabo foi usando distrações para roubar ao povo, até o ponto em que o povo estava totalmente destruído. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque o diabo usa de palavras, de tradições, de pensamentos, de comportamentos para nos distrair e nos roubar, e quando nós vamos perceber, nós já estamos destruídos na nossa vida. E isso foi o que aconteceu com aquele povo. E Deus vai falar o seguinte: a alegria dos filhos dos homens secou. O inferno foi roubando, 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 roubando e secou. Secou. E ali ele vai falar: você agora está com uma aparência de um destruído, de um derrotado, mas se arrependa. A mensagem de Joel é uma mensagem de arrependimento. Se arrependa. Por quê? Porque eu tenho um plano para a tua vida. Vocês vão viver um tempo onde haverá a guerra de Deus e a vitória de Deus se houver arrependimento. Na verdade, é quando houver arrependimento. E Joel, no capítulo 3, ele fala algo que é muito importante para nós, porque nós podemos estar hoje nesse mesmo lugar
que Joel aponta, que está aqui no capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Olha, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente nesse vale da decisão que não está nem com Deus e nem com o diabo, ele está no meio. Ele está no meio, é o vale de Josafá. Em nome de Jesus, você vai com a gente para Jerusalém em 2024 e você vai conhecer o vale de Josafá. E ele está no meio, ele está entre. E eu vou te dizer uma coisa: quem sabe hoje você está no vale da decisão. Você não é tão de Deus nem tão do diabo. Você não tem tanta fé, mas também não está tão escarnecido. Você está morno. Olha, a palavra de Deus em Apocalipse fala que a pior condição é a morna. Porque se está frio, tem como se esquentar. Se está quente, permaneça quente. Mas o morno não sai do lugar. O morno culpa o outro, culpa a situação, culpa Deus, culpa o diabo, culpa todo mundo. Ele não sai do lugar, ele não se move, ele não tem posicionamento, ele não tem arrependimento. Recebe essa palavra de Deus sobre a tua vida, sai do vale da decisão. Saia desse lugar espiritual de inércia, de paralisação, de vitimismo e comece a se posicionar. Se vai ser de Deus ou vai ser do diabo, seja de alguém, mas saia desse vale da decisão. Essa foi a nossa leitura de hoje e eu aguardo você para os nossos próximos e últimos livros dessa nossa leitura. Que Deus te abençoe.